Eu convido aqui à frente o preletor da noite, com muita alegria, o pastor Danilo, pastor da casa, amém? Pastor dos nossos jovens, e é com muita alegria que nós temos aqui o Danilo hoje trazendo uma palavra rema do Senhor para nós. Fica à vontade. Graça e paz, igreja, amém? Você está feliz? Você está feliz por estar aqui? Amém. Pensei que fosse só eu. Algumas semanas atrás o pastor Emerson já havia me comunicado que precisaria de mim hoje aqui para ministrar, porque ele viajaria. E agora no final da semana ele estava anunciando, né, sua viagem para a igreja, e ele falou, obrigado, que teria um pregador surpresa. O pregador era muito bom e muito fera. Eu falei, o pastor trocou de pregador e não me avisou. Mas amém, né? Deus é bom todo tempo. Antes de falar já do texto bíblico que o Senhor colocou no meu coração, só queria dar um aviso rapidinho. Na próxima sexta-feira a gente tem aqui o Porão Jovem, às 20 horas, e a gente vai estar recebendo o pastor Jason, que é um pastor amigo que mora nos Estados Unidos já há mais de 20 anos. Ele pastoreou um tempo aqui a Nova Vida da Piedade, vai estar no Brasil essa semana, e eu já consegui agendá-lo. Então, sexta-feira você não pode perder. Sexta-feira passada foi uma bênção. O pastor Marcos Salles, o pastor Douglas, quem estava aqui sabe que foi céu na terra. E no dia 3 de fevereiro, olha que a gente vai ter o Porão Sunset, o primeiro luau da IPAM. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Não é só para os jovens, é para todo mundo, para toda a igreja. Tivemos ontem aqui a reunião abençoada dos jovens casados. Quantos estiveram aqui ontem? Levanta a mão. O pastor Léo, o pastor Rafa, foi uma bênção. E dia 3 de fevereiro, o nosso luau no posto 3, na Barra Tijuca, ali no PP, às 21 horas. Grava aí na sua agenda, que vai ser power demais. Amém? Quantos querem ouvir uma porção da palavra do Senhor? Quantos estão com sede da palavra de Deus? Eu tenho uma notícia para te dar. Deus vai se revelar a ti, a você, da mesma forma que você tiver com sede dele. Se você tiver com pouca sede, você vai ter pouco de Deus. Agora, se você tiver muita sede de Deus, você terá muito dele. Quantos estão com muita sede de Deus aqui? Amém, né? Você pode ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor? Abra, por gentileza, no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 6. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 6. Vamos ler do 8 ao 17. Se você que achou, diga amém. Amém. O texto diz assim: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então exclamou: ah, meu senhor, o que faremos?
O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Ainda em pé, feche seus olhos. Pai, nós agradecemos por esse momento. Estamos ansiando para ouvir a Tua palavra. Então eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que possamos receber a boa semente que é a Tua palavra. Que nenhum problema externo possa nos distrair nesse momento, Senhor, que essa palavra venha ser ministrada e venha se tornar realidade no nosso comportamento, no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Você pode tomar o seu lugar. Queridos, o tema da mensagem de hoje é: não seja um cego espiritual. Não seja um cego espiritual. É notório que cresce o número de crentes no Brasil e no mundo, mas apesar de crescer esse número de crentes, são crentes que desacreditam que um mundo espiritual existe. Pessoas que anulam a existência de um mundo espiritual. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o mundo espiritual, ele existe e é mais real do que o mundo que nós vemos. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo que nós enxergamos com os olhos naturais. Eu temo dizer que o mundo espiritual é quem governa o mundo natural. Se você for um crente cheio do Espírito Santo de Deus e tem o discernimento do mundo espiritual, você é um crente forte. Mas se você é um crente que anula a existência desse mundo espiritual, eu temo dizer que você é um crente fraco. Efésios 6 diz que só temos uma guerra, e essa guerra não é contra a carne nem sangue. Existem versões que diz que essa guerra não é contra seres humanos. Ainda tem crente que perde tempo brigando com o vizinho do lado. Mas a nossa guerra não é contra o vizinho do lado. A nossa guerra não é contra o amigo do ministério. A nossa guerra não é contra aquele irmãozinho que recebeu a oportunidade e você não recebeu. Não. A nossa guerra é contra Satanás, o príncipe desse mundo. A nossa guerra é no mundo espiritual. E se você tem discernimento desse mundo espiritual, você será um crente forte, como eu já disse. Paulo diz na sua carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2, se eu não me engano, que ele teve revelações do terceiro céu. Ué, se tem um terceiro céu, é porque no mínimo existe um primeiro e um segundo céu. O terceiro céu que Paulo recebeu as suas revelações é onde o trono de Deus está. O primeiro céu é o céu onde está o sistema solar e as estrelas. E o segundo céu onde fica? O segundo céu é onde acontecem as batalhas espirituais. Você pode talvez não estar enxergando agora, mas nesse momento existe uma batalha espiritual travada. Nesse momento existe uma batalha espiritual acontecendo. E nós não podemos ficar mais aquém dessa verdade, que existe um mundo espiritual. Ei, eu não estou falando para você ser um extremista, porque tem crente que não reconhece a existência do mundo espiritual. Mas tem um outro tipo de crente que é extremista, que tudo para ele também é mundo espiritual. O camarada usa um pneu careca, 4, 5 meses. Um belo dia ele está vindo para a igreja, o pneu fura. O que ele fala? Satanás. Não. Foi você que não comprou o pneu novo. Não paga a luz 3 meses. Você está ouvindo louvor, cortam a luz. Isso é o inimigo. Não, irmão. O inimigo ainda não está trabalhando na Light, não. Não estou falando para você ser um extremista, espiritualizar tudo. Eu estou falando para você ser um crente consciente, com discernimento do mundo espiritual. E a partir do momento que você tiver esse discernimento, eu tenho certeza que a sua vida será diferente. Você pode dizer um amém por isso? Para melhor ilustrar isso, ou esse pensamento, eu
quero usar esse texto que acabamos de ler. A história vai dizer que Israel estava sendo afrontado pelo exército do rei da Síria. Sabe você que todo mundo que vai à guerra, ou todo exército que vai à guerra, é comum se criar estratégias de guerra. É comum se traçar planos de como se irá atacar o inimigo. E o rei da Síria não fez diferente. Ele começa a criar planos para vencer Israel. Ele começa a criar estratégias para vencer Israel, para derrotar Israel. Então ele começa agora a colocar em prática esse plano. O texto vai dizer que tudo o que o rei da Síria fazia estava dando errado. Se o rei da Síria viesse pela direita, Israel vinha pela esquerda. Se o rei da Síria viesse pela esquerda, Israel vinha pela direita. Por quê? Porque Deus ouvia os planos do rei da Síria, falava para o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu comunicava ao rei. O rei de Israel, por sua vez, tomava as devidas precauções para não cair nas armadilhas do inimigo. E agora o rei da Síria está totalmente atordoado, porque todos os planos dele estão dando errado, todos os planos estão falindo. Todos os planos, nada deles ou nenhum dos planos está dando certo. Todos os planos estão sendo cancelados, e nada do que o inimigo de Israel está fazendo está conseguindo êxito com o povo de Deus. Levante sua mão que eu já quero liberar uma palavra. Nenhum dos planos do inimigo dará certo contra a sua família. Nenhum dos planos do inimigo dará certo contra os teus negócios. Nenhum dos planos do inimigo dará certo contra as suas finanças, nem contra as suas crianças, porque somos mais do que vencedores. Você crê nisso? Tem alguém aqui para acreditar nessa palavra? O rei da Síria está atordoado. Como é que pode? Eu planejei bem, eu tenho uma boa equipe e nada está dando certo. Já sei, tem um traidor no nosso meio. Só pode ser isso. O rei da Síria agora, ele começa a imaginar que só pode ter a existência de alguém que está traindo ele, que está contando ao rei de Israel os seus planos. Então ele reúne o seu exército e o seu conselho e fala assim: vocês não vão me dizer quem é o traidor? Vocês não vão me dizer quem está contando os meus segredos para o rei de Israel? Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino que tenha iniciado ali uma confusão. Não é ele, fulano, ó. Fulano tem cara de traidor, tem ou não tem? Ó, não, sou eu não, é você. Imagina que tenha começado uma confusão, até porque se descobre um traidor ali naquele meio, certamente ele morreria. Eu imagino agora esse momento. Não sou eu não, de forma alguma, não rei, não rei. E no meio dessa confusão, levanta uma voz: majestade, com licença, o que você quer? É você? Não. O problema, majestade, não é que exista um traidor no meio da gente. O problema é que existe profeta em Israel. O problema é que Israel serve a um Deus que tudo sabe, que tudo vê, que tudo escuta. Dele ninguém esconde nada. Até os planos que você tem no teu quarto, ele está ouvindo e está falando para o povo dele. Para cada estratégia do rei da Síria, Deus tinha um plano melhor. Para cada estratégia do rei da Síria, Deus tinha uma estratégia melhor. O rei da Síria fala assim: não, agora esse plano a gente pega eles. Agora com esse plano a gente pega o povo de Israel. Deus tinha uma estratégia melhor. Sabe aquele problema que você fala assim: isso aqui não tem mais jeito não. Deixa eu dizer uma coisa: Deus tem uma estratégia melhor. Sabe aquele casamento? Não, isso aqui já era, é divórcio. Deus tem uma estratégia melhor. Esse filho eu já perdi para as drogas. Não, Deus tem uma estratégia melhor. Essa empresa eu já perdi. Não, Deus tem uma estratégia melhor.
da Síria está com raiva não mais do seu povo, mas está com raiva do profeta Eliseu. Ah, então quer dizer que é um profeta que está acabando com os meus planos? Quer dizer que é um profeta que está acabando com tudo o que eu penso, com toda a minha articulação? Sim, é um profeta. Qual o nome dele? Eliseu. Aonde que ele mora? Estão dizendo aí que ele mora em Dotã. Dotã? Arrume carros, cavalos, homens, um exército, porque vamos atrás do homem de Deus. Levanta-se um exército para ir atrás do homem de Deus. Sabe por quê? Levanta-se um exército, porque o homem de Deus estava incomodando os inimigos. Eu olhei para esse texto e falei: Senhor, não pode. É apenas um homem. O rei da Síria está levantando um exército. O rei da Síria está levantando para pegar apenas um homem, para pegar apenas um exército contra um. Eu falei: não, Senhor, isso aqui é injusto. Isso aqui é injusto. É só um profeta. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: é por isso que é um exército. Se fosse qualquer um, qualquer um servia. Mas como que era um homem de Deus, o inimigo manda um exército. Agora segura essa, bota o cinto de segurança aí. Sabe por que muitos de vocês estão falando assim: Senhor, parece que o exército do inferno todo está se levantando contra mim. Parece que o inferno todo está contra mim. É porque até o diabo sabe que você não é qualquer um. Até o inferno sabe que o teu talento na mão de Deus vai estrondar o inferno. Não está cantando e o diabo já está se imaginando quando começar a cantar. Não está pregando e o inferno já está se imaginando quando começar a pregar. Não está falando de Jesus, o inferno está se imaginando quando começar a falar. Agora você sabe por que o rei de Israel estava escapando das armadilhas do rei da Síria? Porque estava dando ouvido ao profeta. Grave bem isso. Deus não estava falando diretamente com o rei. Deus estava falando com o profeta. A função do profeta era apenas comunicar ao rei o que ele deveria fazer. Quem faria de fato, quem tomaria alguma providência, era o rei. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Muitas das vezes vocês caem em muitas armadilhas do inferno porque não dão ouvido ao profeta. Muitas das vezes o meu povo cai em armadilhas do diabo por não dar ouvido ao profeta. Uma das coisas que eu mais atendo com juventude, não somente aqui nessa igreja, mas inclusive na antiga igreja que eu liderava junto com a Rebeca, a juventude, era assunto sobre namoro. Vinha uma menina muito feliz: pastor, tem uma bênção para contar mesmo, irmão? Que bênção? Vou começar a namorar. Ah, glória a Deus. Quem é o rapaz? Aqui da igreja? Não, ele não é crente não. Não é crente? Não, mas eu vou ganhar para Jesus. Fala, Deus. Mas onde ele trabalha? Não, ele trabalha não. Está vivendo de mesada do pai. Mas ele tem o quê? 15 anos? Não, tem 30. Não sei se eu vou falar não. Tem 30? Como é o relacionamento dele com os pais?
são meio arranhados, sempre está brigando com o pai, com a mãe. É porque o pai dele que é cabeça dura. O que o senhor acha? A decisão é sua, mas o meu ponto de vista, chuta que é laço. Não, pastor, mas ele é muito bonito. Você já viu as fotos dele no Instagram? Irmão, não namora não, ora mais um pouquinho, ganha primeiro para Jesus. Não, pastor, não. A pessoa namora, passa 3 meses, marca um novo gabinete. Vai me comunicar o noivado, irmão? Não, pastor. Que a gente teve uma discussão, sabe? Aí ele me bateu, aí... Muitos dos nossos problemas, a gente entra por não ouvir a voz do profeta. Deus tem falado nessa igreja, não uma nem duas, mas muitas vezes. E a gente acha, não, esse discurso é duro demais. E tomamos as nossas próprias decisões. Quebramos a cara. E vamos falar, Deus, por quê? E Deus fala assim, por quê? Pergunto eu. Marido, deixa eu te falar uma coisa. Muitas das vezes nós erramos por não ouvirmos a voz do profeta e dar o nome desse profeta ou da profeta de esposa. Muitas das vezes nós, maridos, erramos por não dar ouvido a profeta. Eu lembro, perto de casar, tinha um carro, um ano tinha comprado um carro, 0, e eu falei assim, vou vender o carro para poder comprar um apartamento. E fiz isso, eu comuniquei com a Rebeca, estava noivo, e vendi o carro. Só que na hora de comprar outro carro, eu falei assim, não, vou comprar um outro carro mais barato, mas eu vou escolher. Fui na concessionária, escolhi um carro que eu queria, e falei para ela, amor, já comprei outro carro, hein? Ela, mas você nem me falou nada. Eu falei, não se meta, que negócio de carro é coisa de homem. Mas que carro é? Eu falei, tal carro, filha. Amor, não estou sentindo paz. Eu falei, você está ouvindo o diabo. Coisa de carro é coisa de homem. Amor, não compra. Eu falei, amor, Paulo falava que a mulher não deve. Comprei o carro, não ouvi o profeta. Irmão, eu não sei se a Rebeca fez uma oração contrária, mas eu já estava quase fazendo um plano de fidelidade com o mecânico. Todo mês o carro estava lá. E o problema maior é que todas as vezes que o carro dava problema, Rebeca estava comigo no carro. E ela era usada em línguas. E falava assim para mim, eu te avisei. Mulheres, muitos dos problemas que vocês entram é por não ouvir o profeta da casa, seu marido. Jovens, existe ainda um profeta chamado pai. Existe ainda profeta chamado mãe. E muitos casos que eu atendo em gabinete são de decisões de filhos que não ouviram o profeta de casa. Mas Jesus já dizia, né, que o profeta de casa não tem. O rei de Israel fez diferente, ele ouviu o profeta. Vamos pegar Eliseu. E agora levanta-se um exército para pegar Eliseu. Eles vão, acampam a cidade onde Eliseu está, Dotã. E eles chegam à noite, porque chegando à noite eles pensavam, vamos pegar o profeta de surpresa. Mas quem fala com Deus todo dia nunca é pego de surpresa. Diz o texto que no dia seguinte, logo pela manhã, não Eliseu, mas o moço dele sai logo cedo. E assim que ele sai, ele enxerga a cidade toda cercada pelo exército inimigo.
Quem é que vê primeiro o exército inimigo? O moço de Eliseu, o moço do profeta. É o primeiro a enxergar o exército inimigo. Ele volta desesperado porque viu o exército inimigo e vai procurar o profeta. Tem muitos crentes que só procuram um profeta quando vê o exército inimigo montado. Pastor, ora por mim. Rapaz, você está 3 meses longe da igreja. Férias, pastor, comprei um carro novo, comprei uma casa nova, mas ora por mim. Mas peraí, cara, você está por onde? Não, pastor, só ora por mim. A gente ora, Deus faz um milagre. Aí o cara fica mais 6 meses sem vir à igreja. Aí o inimigo se levanta de novo. Aí o cara acha que Deus é Chapolin Colorado. Só lembra dele na hora do apuro. Isso é uma mensagem para outro dia. O rapaz volta correndo ao profeta. Profeta. Eu não sei se Eliseu estava dormindo. O texto diz que era muito cedo, muito pela manhã. Vamos supor que Eliseu estivesse dormindo, tivesse acabado de chegar de uma vigília. Profeta, que foi? Deixa eu dormir. Não, você não está sabendo. Tem um exército aí fora. Deixa eu dormir, rapaz. Não, tem um exército aí fora querendo te pegar. Me deixa dormir. Não, tem um exército, tem cavalos, tem carros de guerra. Eu não sei se Eliseu talvez tenha acordado um pouco mal-humorado. Qual é o problema? Que lá fora tem gente querendo a sua cabeça. Quem é o primeiro a ver o exército inimigo? O moço de Eliseu. Eliseu não se preocupa. Eliseu vai fazer uma oração. E preste bem atenção que esse é o foco da mensagem. Eliseu não vai pedir ao Senhor anjos. Até porque talvez Eliseu conhecesse o salmo que diz que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os temem. Vou pedir para Deus mandar anjos? Deus não pode mandar aquilo que já está com você. Eliseu só faz uma oração. Qual é o teu problema, Eliseu? Deus falando, imagino eu. É o rei da Síria? Não. São os carros? Não. São os cavalos? Não. É a espada inimiga? Não. Então qual é o teu problema, Eliseu? O meu problema é que eu estou andando com um menino que não tem visão espiritual. O meu problema é que eu estou andando com um garoto que, apesar de dormir, acordar, morar com um profeta, não consegue enxergar as coisas espirituais. Note que quem ficou preocupado e com medo foi justamente aquele que não tinha visão espiritual. O profeta já enxergava. Ele pede uma coisa ao Senhor: Deus, me faz só um favor, abra os olhos desse menino para que ele veja. Olha o texto comigo, se você está com a tua Bíblia aberta ainda aí. Verso 17, e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas, ou em algumas versões montes, viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olhe para cá por um instante. A primeira característica de quem não tem visão espiritual é que ele só enxerga o exército inimigo e nunca enxerga o exército de Deus. Repito, a primeira característica de quem não tem visão espiritual é que tudo o que ele enxerga é problema. Vai dar errado. Vai dar errado. Não vai dar certo. Irmãos, não sei você, mas eu não gosto de compartilhar sonho com quem não tem visão espiritual. Todos aqueles que compartilham sonhos, projetos, desejos do coração com quem não tem visão espiritual é chamado de maluco, de doido.
José é um exemplo dele. José estava fazendo tudo certo. O problema de José do Egito é que ele foi compartilhar o sonho dele com quem não tinha visão espiritual. Mas irmão, meu querido, eu sinto lhe informar, você pode ser membro da mesma igreja que eu. Se você não tiver visão espiritual, eu não vou compartilhar o meu sonho com você. Porque o camarada que não tem visão espiritual, ele sempre te bota para baixo. Não, cara. Pastor, que negócio de trocar de templo, pastor, no meio da crise. Primeira característica de quem não tem visão espiritual é que ele não consegue enxergar o exército de Deus. Mas quem sabe você fala para mim, não, Danilo, talvez ele estivesse olhando para outro lugar. O exército de Deus estava na colina ou nos montes, tanto faz, é a mesma coisa. Colina e monte aponta para o alto. O exército de Deus estava no alto. O exército de Deus estava no alto. Grave bem isso. Vamos saber aonde estava o exército inimigo. Versículo 18. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu. O exército de Deus eu sei que estava no alto, nas colinas. Mas aonde estava o exército inimigo? Não, estava no alto. Porque só pode descer quem está no alto ou em cima. O exército inimigo estava no mesmo lugar onde estava o exército de Deus. O mesmo lugar, só que com duas visões diferentes. Moço de Eliseu, o que você está vendo? Estou vendo até agora o exército inimigo. Eliseu, o que você está vendo? Estou vendo o exército do Senhor. Moço de Eliseu, o que você está vendo? Eu estou vendo o divórcio. Eliseu, o que você está vendo? Eu estou vendo meu casamento restaurado. Moço de Eliseu, o que você está vendo? Eu estou vendo minha firma fechar. Eliseu, o que você está vendo? Eu estou vendo o milagre de Deus. Moço de Eliseu, o que você está vendo? Eu estou vendo meu filho se perder. Eliseu, o que você está vendo? Eu estou vendo meu filho ser um pregador. Moço de Eliseu, o que você está vendo? Eu estou vendo que essa crise vai me arrebentar. Eliseu, o que você está vendo? Eu estou vendo que 2017 vai ser o melhor ano da minha vida. Aplauda. O problema de andar com quem não tem visão espiritual é que isso acaba contagiando a gente. A partir de hoje, comece a selecionar melhor os seus amigos. Tem gente que ainda não rompeu, não foi porque Deus ainda não mandou a bênção. Tem gente que não tomou posse das promessas, não foi porque Deus ainda não agiu, é porque está dando ouvido a quem não tem visão espiritual. Queridos, tudo que o diabo quer é que você anule o mundo espiritual. Tudo que o diabo quer é que você não acredite que ele exista. Porque aí ele vai poder jogar seta em você, na sua família, nos seus negócios, e você vai achar que é coisa do acaso. O diabo vai poder jogar uma seta de doença em você, mas pelo fato de você não acreditar que exista mundo espiritual, você vai achar que é mais uma dor de cabeça, quando na verdade é ação demoníaca. Tem muita gente tentando vencer Satanás com Dorflex. Eu vou rir para melhorar para você. Tem muita gente com crise no casamento, enviada dos quintos dos infernos. Mas não, é só a gente fazer um aconselhamento psicológico. Vou te falar uma coisa: o diabo não tem medo de psicólogo.
Minha esposa é psicóloga. O diabo não tem medo de Dorflex. O diabo não tem medo de Novalgina. Mas quando ele pega um homem ou uma mulher que ora, quando ele pega um homem ou uma mulher, quando ele pega um profeta de Deus, tudo que o diabo quer é que você anule o mundo espiritual, porque ele vai poder ir e vir quantas vezes quiser, sem poder ser percebido. Meu irmão, o Pedro, meu filho, é um garoto muito gente boa. Sério, todo mundo que pega ele vê que ele ri para todo mundo, não chora. Ele só chorou um pouco no primeiro mês, nas primeiras semanas, mas a partir disso, dormia muito. Puxou a mãe dele. Brincadeira. Dorme muito, só chora quando tem que mamar ou trocar a fralda, mais do que normal. Depois que ele fez 1 mês, 2 meses mais ou menos, que a gente começou a sair com ele, a gente já estava na igreja, se eu não me engano. E Pedro ficou de boa o dia inteiro, rindo, brincando. E quando a gente chegou em casa, que tomamos banho, trocamos o Pedro, ele começou a chorar muito. Eu pensei, deve ser mamar, está querendo mamar. Deitei, Rebeca estava dando mamar a ele, e eu peguei no sono, e Rebeca continuou dando mamar, e o Pedro só chorava mais. Deve ser fralda. Trocou a fralda. E o Pedro só chorava mais. Deve ser cólica. Deu remédio cólica. E o choro só aumentava. E a gente que é pai, a gente começa a discernir o choro do filho, sim ou não? A gente já sabe quando o choro é de fome, quando o choro é de cólica, enfim, da fralda, ou até quando quer dormir, ou até de manhã. E esse choro do Pedro é um choro de agonia. E Rebeca tentando fazer dormir 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã. Rebeca já cansada, um pouco estressada com aquela situação. O Pedro chorando de dor, de agonia. Rebeca me acorda com muito tato. Muito tato, né? Ei, você está dormindo aí, seu filho, que nessa hora é seu filho, né? Seu filho não quer dormir, não. Aí eu já cheio de sono, né? No auge do sono. Dá mamar para ele, já dei. Troca a fralda então, já troquei. Dá um remédio, já dei. Aí, opa, a ficha caiu. Falei, você já deu mamar, já fez tudo, fiz tudo que tinha que fazer. Bota ele para dormir que eu estou cansada. Eu falei assim, calma aí, me dá o Pedro. Levantei, peguei o Pedro no colo. Rebeca, você vai fazer o quê? Porque aí a mãe quer saber o que eu faria, né? Eu falei, não, agora chegou a minha vez. Peguei o Pedro no colo e falei com muita firmeza com o Pedro no colo: Satanás! Rebeca abriu um olho. Falei, não estou falando com o Pedro. Satanás! Eu já te reconheci. Você pode ter vindo para cá com as suas bagunças. Você pode ter trago para cá quem você quiser. Mas agora, nesse momento, você vai ser expulso. Porque no Pedro você não toca. Na Rebeca você não toca. Em mim você não toca. E nessa casa você não tem lugar. Sai agora em nome de Jesus. Pedro, que estava chorando aos berros, no mesmo momento, parou de chorar e adormeceu no meu colo. Aí agora eu volto, triunfante. Rebeca ficou com o olho aberto assim, eu falei assim, toma aí o teu filho. Queridos, é engraçado, mas
se eu não tivesse discernimento espiritual daquele momento, eu estaria dando a nova algema para o Pedro até agora. E como eu falei, tem gente querendo vencer o Satanás com Doril, com Dorflex. Tem gente querendo vencer Satanás com armas naturais. Ei, tem gente querendo vencer lutas espirituais com armas naturais. Tem coisas na sua vida que você está tentando contato, não que eu conheço alguém, não que tem um amigo que vai ajudar, quando na verdade é uma guerra espiritual e você não sabe. Guerras espirituais se luta com armas espirituais. Guerras espirituais só é vencida com jejum e oração. Só que somos uma igreja que muitas das vezes negligenciamos a oração e o jejum. A Bíblia vai dizer que tinham camaradas que dormiam com Jesus, acordavam com Jesus, ouvia as pregações de Jesus, via os milagres de Jesus, mas um dia precisaram expulsar um demônio e não conseguiram. Jesus desce do monte com os seus 3 discípulos, ouve a notícia e naquele momento ele ensina os seus discípulos. Existem níveis de guerras espirituais que só é vencido com jejum e oração. O problema é que a gente está secularizando o mundo espiritual. Não, isso aí é coisa de crente do reteté. Não, isso aí é coisa de... O mundo espiritual, ele existe e é mais real do que você possa imaginar. Não negligencie o mundo espiritual. O problema é que tem muito crente que é valente no mundo natural, mas no mundo espiritual, mexeu com ele, o barraco formado. Tem muita mulher também assim, não é só homem não. Mexeu com ela, mexeu com ele, tomou uma fechada no trânsito, o cara vira o Hulk. Mundo natural, o cara é um valente, mas tem um demônio para expulsar ali, chama ele, o cara some. Valente no mundo natural, covarde no mundo espiritual. Queridos, não anule o mundo espiritual. Não anule, não anule, não anule. Quem sabe você aqui hoje está no meio de uma guerra que ainda não tenha sido revelado para você que é uma guerra espiritual. Eu peço ao Espírito Santo agora que traga ao teu entendimento o que é e o que não é espiritual. Você pode ficar de pé no seu lugar. Para quem sabe, o meu irmão Arthur sofreu um grave acidente de moto e precisou ficar 2 meses no CTI em coma induzido. Foi muito difícil a notícia para a gente. Nossa família nunca tinha passado por um quadro de acidente desse grave como foi do Arthur. Foi muito, muito duro para a gente. Nos primeiros dias a gente visitava sempre com um coração muito fraco, frágil, chorava todo dia. As primeiras vezes que eu fui visitar o meu irmão, sempre chorava. É claro que foi um acidente também por falta de precaução do meu irmão, reconheço isso. Mas um belo dia, minha mãe levantou, porque era dia de visitar o meu irmão. E naquele dia minha mãe sentiu um aperto muito grande no peito, no coração. E minha mãe sentiu, mulher de Deus, que existia um espírito de morte rondando o quarto do meu irmão.
Minha mãe sentiu muito forte dentro do espírito dela que existia um espírito de morte rondando o quarto do meu irmão. Meu irmão estava no hospital do HCE, Hospital do Exército. Meu irmão é sargento do Exército. E esse quarto do CTI era um quarto para 4 pacientes simultâneos. E toda vez que nós íamos lá, nós víamos os outros pacientes sendo tratados. E nesse dia que minha mãe tinha que visitar o meu irmão, ela foi no caminho já quebrando todas as intenções do diabo sobre aquele quarto. Foi anulando todas as palavras que pudessem existir no mundo espiritual contra a vida do meu irmão. Diabo, eu te anulo. Diabo, eu te anulo. Você não tem poder sobre o meu filho. Diabo, você não tem poder sobre minha família. Espírito de morte, você é repreendido. E quando minha mãe chega no quarto, ela vê alguns leitos vazios. Toma um susto. Ué, o que houve? Perdemos 2 pacientes hoje. Quem foi? O da direita do meu irmão e o da esquerda. E o meu filho está apresentando um quadro de melhora. Mil cairão, 10.000 cairão, e você não será atingido.